Senhoras e senhores, uma boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Martinho de Souza Filho para fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 21ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento, na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Prosseguindo, convido o secretário para realizar a leitura da pauta dessa sessão ordinária. Vereador Rubens. Pauta da 22ª sessão ordinária, número 2 de 7 de 2019. Pedidos de providências, número 119 e 120 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 121 e 125 de 2019, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Número 122 a 124, de autoria do vereador João Adriano Schwartz. Indicações, número 96 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 97 de 2019, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Número 98 de 2019, de autoria do vereador João Adriano Schwartz. Ordem do dia, projeto de lei ordinária número 33 de 2019, autoriza anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias por abertura de crédito especial do orçamento programa 2019 da administração direta. Projeto de lei ordinária número 35 de 2019, autoriza anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no orçamento programa 2019 da administração direta e indireta. Pedidos de informação parlamentar número 41 de 2019, de autoria do vereador João Adriano Schwartz. Pedido de informação parlamentar número 42 de 2019, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Os senhores vereadores receberam cópia do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal, que julgamos necessário ser dada devida publicidade. Não havendo, vereador. Continuando com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência de número 119 a 125 de 2019 e as indicações de número 96 a 98 de 2019, que foram publicadas e encaminhadas na forma regimental. Presidente, por uma questão de ordem, eu também fiz um pedido de informação número 43, que acabou não estando na pauta ali. Há essa leitura? Sim. Então vamos incluir a leitura desse pedido de informação. O secretário poderá fazer a leitura dessa proposição. Também temos o pedido de informação parlamentar número 43 de 2019, autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Satisfeito, vereador? Quero aqui, antes de passarmos para o grande expediente, fazer menção de algumas pessoas que aqui nos prestigiam nessa noite. A Ana, presidente do Conseg, se faz presente. Samuel, que é líder do PSL Jovem aqui da cidade de Timbó, o nosso suplente a vereador Emerson, que também se faz presente, presidente do sindicato dos trabalhadores, também se faz presente aí, é isso, né?
Jacu, nosso atleta, o Armando, né, que sempre está por aí também, as pessoas que aqui se fazem presente, tem pessoas aí que eu não tenho o nome aqui, senão seriam divulgados. Também quero deixar aqui registrado a imprensa do jornal A Cidade, filho do Schredinha, e o seu assessor, que sempre também, quando podem, estão nos prestigiando. Sempre presente a esposa do nosso vereador Atumir, também se faz presente. A nossa assessora de imprensa, a Karina, que sempre prontamente está nos atendendo. Ao Beto e a Mari, que estão transmitindo essa sessão ao vivo. E a Timbonete, que está acompanhando e transmitindo para a internet essa programação desta noite. O seu Bertram também, que sempre se faz presente. Sempre é um prazer tê-los aqui conosco. Quero aqui deixar um abraço aos nossos internautas que nos acompanham nos seus lares. Entre inúmeras pessoas que sempre nos acompanham via internet, quero aqui mencionar os nossos amigos taxistas e dizer que eles deixaram um abraço a todos os vereadores, e em especial o mais querido de todos, que eu sempre digo, brinco com ele, que é o Nato. Então um grande abraço ao Nato aí, que sempre está nos acompanhando. Nato, um abraço a todos vocês, obrigado aos nossos colaboradores e vocês vereadores que estão aqui nessa noite para fazer o trabalho a qual nos foi destinado. Então, nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Vereador Rubens, pode chamar. Com a palavra, farei o uso, o Rubens Borges, a prazo de até 10 minutos. Boa noite a todos, quero cumprimentar a mesa, o presidente, o vice-presidente, também aos demais vereadores, a imprensa, também ao suplente vereador Emerson Repke, aos demais presentes que estão sempre aqui. Também, como eu sempre digo, quando chove, eu sempre toco na mesma tecla, Eu acho que a Secretaria de Obras estão fazendo e sempre deveriam ter feito. Quando chove, eles deveriam ir nos interiores, que eu fiz ontem, chamei para ver os lugares. Eu escolhi uma rua, a Rua Tapajós. A Rua Tapajós, problemas, o Atumir que esteve lá sabe, que claro que não vão fazer tudo de uma vez, não é fácil, Interior não é fácil. Então, lá encontramos ontem tubulação ainda, vereador do Fabrício, de 20 centímetros, de 20, Então, claro que não dá conta, Então, sempre eu digo, isso é bom ir lá fiscalizar e ver, eu mostrar onde tem os problemas, porque às vezes eles não veem, mas quando chove, a gente vê todos os problemas da cidade de Timbó. E mais que eu sempre digo é no interior. No interior, acho que é muito importante, que acontece isso. E falando no interior, agora no Martinho Stein, ali também, estive lá esses tempos já olhando, lá tem uma tubulação lá no Martinho Stein, da Rua Rodolfo Pischi, a Rua Bahia e Alagoas. Na rodovia, 20 centímetros, tubulação de 20. É difícil acreditar, nós temos isso aqui ainda. Então, estou pedido de providências que o setor de obras verificasse isso, porque tem uma tubulação de 20, imagina, assim, nesse bairro ali que tem comércio, tem todos os comércios ali que estão sendo atendidos. Aí tem as bocas de lobo, tudo cheio de... como se diz, que chega das cozinhas, tem restaurante, imagina só. Isso tem que dar conta, Então, estou fazendo o pedido de providência para trocar essa tubulação por diâmetro maior. Como eu sempre digo, o vereador, todo mundo mostra um lugar, mas tem vários, A gente mostra exemplo lá, Então, a gente pede um lugar, mas tem vários lugares aqui na cidade de Timbó, não é só lá. E a outra, para que seja incluída a pavimentação, sistema mutirão, é um nome difícil, lá no Martinho Stein. Sibipiruna lá no Martinho Stein, que seja então incluído aqui no sistema de mutirão. E outra, uma faixa elevada, acho que já foi feito até o pedido do Douglas, vereador Douglas,
Vereador o João Adriano Schwartz também, ali na Pomeranos, perto da Marmoraria Uller, por aí, né? Eu acho que já foi pedido, já foi pedido, então faço novamente o pedido de providência que seja feita essa, mas já contando, né, já sabendo o que eles fizeram também. Boa noite, obrigado pelo espaço. Realmente já foi feito pedido para colocar tanto a parte de faixa elevada, como naquele cruzamento com a Benjamin ali também, fazer uma demarcação melhor ali, que constantemente acontece acidentes, mas eu imagino que botando essa faixa elevada sentido Pomerano Centro, antes da rua Benjamin Constante ali, já ia ajudar bastante, na verdade, na redução ali da velocidade, principalmente para quem entra e sai ali naquele trajeto ali da Benjamin Constante. Tá certo, vereador. Então que seja visto isso, né, que os vereadores já pediram, né? Eu conversei com o pessoal, ali eles falaram que o vereador João Adriano Schwartz, se não me engano, já falaram com o Douglas Marchetti também. Claro, a gente está aí para ajudar. Eu acho que o Fabrício também, né? Acho que estamos aí para ajudar. Acho que os vereadores, os 9 unidos, vai dar certo. E também eu tenho pena agora da Secretaria de Obras, né? Não é fácil com essa chuva todas, né? Porque um dia de chuva já dá um prejuízo grande, né? Até quero agradecer o Rubens por ter falado sobre isso, sobre a Secretaria de Obras, que eu passei lá por um período grande. Só que, não sei se vocês se lembram, que o prefeito anterior, que era o Laércio, ele fez um pedido no planejamento a respeito dos loteamentos irregulares. Tá? Ele vetou e deu uma polêmica danada, eu sempre cito isso ali. E hoje nós temos necessidade de que esse loteamento for feito com tubulações pequenas, menores, e realmente é uma situação difícil. A Secretaria de Obras não tem como atender todos os loteamentos. Então já foi regularizado vários loteamentos, mas falta alguns loteamentos para ser regularizado. E aí, com a regulação desse loteamento, vai ser possível resolver esse tipo de problema. Porque cada chuva, cada enxurrada que dá, tem esse tipo de problema. Não só nos loteamentos que tem na cidade, mas também no interior. É a mesma coisa. E é isso que o Rubens está falando. Então é difícil. Mas com jeitinho a gente chega lá, né, Rubens? Com certeza, vereador. Só para dizer que esse pedido, aquele requerimento, naquela época tinha o requerimento, eu fiz em 2009, se não me engano, para saber quantos loteamentos clandestinos e irregulares tinha. Tinha 48 irregulares e 9 clandestinos, né? Nunca esqueço, foi em 2009. E também dizer que já encontrei loteamentos que fizeram a tubulação certa, com tubulação de 60, mas na rua principal é de 40 ou 20. Então, que seria o contrário, né? Seria na rua principal, devia ser a tubulação maior, aí o loteamento. Mas, com certeza, devagarzinho, né, o Timbó vai entrar nos eixos nesse ponto das, como se diz, aqueles loteamentos. E outra, a gente cobra, também tem que agradecer, né? Eu fiz uma indicação, um pedido de providência, faltou médico lá na Dona Clara. O posto Dona Clara é um posto avançado, bem falado, é um posto avançado, né? E estava 2 meses sem médico. Então, graças a Deus, começou hoje de manhã. Eu fui o primeiro a ser consultado ainda, né? Mas então, parabéns ao secretário, né? Por agora temos de novo um médico. 2 dias por semana, se não me engano, ela vai atender lá, mas é uma doutora de Blumenau. Então, parabéns à Secretaria da Educação, ao Executivo, que mais uma vez atenderam a comunidade do bairro Dona Clara, que é sempre esse problema. Já ficou uma vez 5 meses sem médico, aí a gente luta e o médico volta e depois sai de novo. Mas com certeza vão fazer o possível para ele ficar agora. Para dizer a verdade, junto, nós temos ali o presidente do Conselho da Saúde de Tirolês e o posto avançado Dona Clara, que é o Samuel, está aí presente também, né? Ele sabe os problemas que passamos às vezes lá o posto de saúde de Tirolês e Dona Clara. Seria isso, presidente. Com a palavra o vereador João Adriano Schwartz, pelo prazo de até 10 minutos.
Boa noite a todos presentes. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores e também os internautas que estão nos assistindo neste momento pela internet. Quero aqui primeiro fazer um comentário referente ao pedido de informações que protocolei essa semana, de número 41, solicitando esclarecimento de qual o procedimento adotado na numeração das edificações urbanas e rurais estabelecidas no município e sua regularização. Conversando com um grupo de pessoas que principalmente fazem o serviço de motoboy, mais específico, e que fazem entrega nas residências, hoje se tem um grande problema, muitas vezes, da identificação da numeração das residências. Então, durante o dia, muitas vezes é fácil até de localizar e de identificar, mas de noite realmente a dificuldade aumenta bastante, porque muitas vezes existem casas retiradas, muitas vezes existe numeração coberta com vegetação, essas coisas, então dificultando muito o trabalho desse serviço aí, principalmente na parte da noite. Dependendo da resposta, pretendo ver a possibilidade, se existe como fazer uma alteração ou uma emenda junto à lei vigente, para que de repente fosse possível alterar e obrigar as pessoas, na verdade, identificar com o número em vez na residência, então que seja identificada a numeração na linha de muro, porque eu acho que facilita para todos esse trabalho, principalmente para Correio, esse serviço de teleentrega também, e também eu acho que para qualquer pessoa que muitas vezes procura uma residência e muitas vezes tem dificuldade de achar. Então, primeiramente, eu vou estar fazendo esse pedido de informação, para depois ver qual a medida e qual o procedimento que poderia ser adotado. Da mesma forma, nas áreas rurais, hoje a gente também tem esse problema, hoje já existe a identificação das ruas por TBOs, mas ainda existe esse problema de muitas residências não terem a numeração adequada, ou muitas vezes na sua residência que fica lá no fundo do terreno e muito difícil de localizá-lo. Então também que traga pela linha, na área rural não seria talvez necessariamente a linha de muro, mas onde pudesse ter uma identificação mais fácil, poderia ser numa cerca ou alguma coisa nesse sentido. Então peço voto favorável a todos aí, para ver como é que funciona essa questão. Também quero comentar aqui, referente ao pedido de providências de número 123, que seja realizado a instalação de placa de identificação nos cruzamentos da rua Oswaldo Cruz, bairro Fritz Lorenz, nos 4 cantos da via em questão. Ali existe um cruzamento, se não me falha, é Oswaldo Cruz com a rua Carlos Oswaldo Cruz com Carlos Gomes, né? E uma pessoa veio me procurar que mora ali nessa localidade, e de fato eu fui ver o caso lá, e realmente existe só de um lado, de um sentido, uma identificação como a rua Carlos Gomes. Então, muitas vezes, seria importante identificar quem vem da Carlos Gomes, identificando que aquela rua geral seja Oswaldo Cruz, e quem está passando na Oswaldo Cruz, que se identifique que a rua de entrada ali seria Carlos Gomes. Então, talvez seria importante fazer essa identificação ali nos 4 pontos do cruzamento, para que realmente as pessoas possam ter facilidade de achar e localizar aquele espaço. Outro pedido também de providência, de número 122, que o Poder Executivo, através do setor competente, providencie a instalação de faixa de pedestre elevada de frente
material de construção ali da Pomerano, Saman, e também ao lado ali da Automecânica Bledon. Esse pedido já é o terceiro, quarto ano que eu faço seguido. Até hoje ainda não foi solucionado esse problema, tendo ali em vista que existe essa empresa, esse comércio ali que tem um depósito no outro lado da via, e muitas vezes aí os funcionários tendo que passar diariamente ali cruzando a rua, sem nenhuma proteção e nenhum ponto definido, podendo aí causar um acidente ou alguma coisa mais grave para o futuro. E fora disso também, com essa faixa, podendo reduzir a velocidade até quem vem do centro, sentido Pomeranos, e também ao contrário ali com essa faixa. Também uma indicação agora de número 98, que seja construído um portal na entrada da rodovia estadual Augusto Haas, SC 477, entre Indaial e Timbó. Como já havia falado semana passada sobre essa questão, já levantei a questão daquele ponto de ônibus, então eu também já tinha falado que ia fazer essa indicação nesta semana, então, para que o Poder Executivo ache uma solução, quem sabe, como a gente está falando hoje de 150 anos, né, aniversário da cidade, e realmente é lamentável o acesso que nós temos aí da nossa cidade. Muitas vezes as pessoas vindo de fora ali, eu acho que poderia engrandecer ainda mais, como Timbó quer se destacar no ponto turístico. Então, seria de extrema importância um portal ali naquele local. E também, mais um pedido de providências de número 124, que seja realizado serviço de limpeza nas bareiras, roçada, macadamização, bem como a desobstrução da tubulação localizada na Tifa Bom Jesus, TBO 420, travessão Tiroleses. Eu vou passar umas fotos ali, eu fui pessoalmente no local e realmente constatei ali que existe um sério problema naquelas localidades. Ali existe uma travessia, onde teve já um desbarrancamento. Essa não, Mari, volta ali. Nesse local ali existe um desbarrancamento, ali tem uma travessia de um tubo de água, e ali então pode futuramente causar até um acidente. Passa para frente, Mari. Ali você vê, é uma travessia também naquela localidade, praticamente toda entupida, sendo impossível passar água ali. É uma tubulação até de, se eu não me engano, um diâmetro de 40 centímetros, mas infelizmente do jeito que está, não tem nem como passar água naquela localidade. Ali, Maris, tem como aumentar um pouquinho essa foto ali? Ali você pode ver, a boca de lobo, ela está praticamente quase aí uns 30, 40 centímetros acima da vala que causou ali, já com a erosão ali, em dias fortes de chuva. Então, além de fazer esses consertos, essa desobstrução ali, também que seja feito o patrulhamento, e mais um trajeto acima ali, teria que ser botado talvez mais uma ou duas travessias também naquele local ali. Então, peço ao líder de governo que leve isso aí para o Executivo com a máxima urgência poder resolver essas questões. E por último, hoje um morador ali da MUD me mandou também uma outra foto, que já está aí há 1 a 2 semanas, esse buraco ali na localidade, sentido MUD Indaial. Acho que o Guilherme também é conhecedor desse caso ali. Ali perto fizeram um trabalho, já faz acho que 1 semana, 2 semanas, e infelizmente esqueceram desse detalhe ali do lado. Então fizeram um trabalho perto, poderia ter resolvido logo, e infelizmente deixaram ali. Então o morador teve que plantar uma bananeira aí para realmente mostrar que ali existe um problema e que precisa ser solucionado o quanto antes. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Fabrício Dal Castagne, pelo prazo de até 10 minutos. Boa noite, nobres vereadores, aos colegas aqui, servidores da casa, aos internautas, à nossa plateia. Hoje eu quero falar um pouco sobre a Tifa Tais. Semana passada eu e outros vereadores fomos procurados, porque a Tifa Tais, que se localiza lá na Fritz Lorenz, foi notificada, inclusive com ordem de despejo e de possível demolição. E aí alguns moradores nos procuraram, preocupadíssimos com a situação, e de fato é uma situação antiga e de difícil resolução. Antigamente se fazia de qualquer forma, né? As coisas iam acontecendo, foram se empurrando, e agora chegou o momento em que tem que se tomar uma decisão. E aí eu convidei os moradores que nos procuraram, a gente entrou em conversei com a Comissão de Infraestrutura, que se reúne toda sexta-feira, que sou eu, o vereador Atomir e o presidente, que é o vereador Rubens, ainda estava presente o vereador Carlos Adeno Krieger, e resolvemos convidar, através da comissão, os moradores dessa localidade, assim como os seus representantes legais, os seus advogados. Convidamos também a prefeitura, na pessoa do secretário Moacir. Entramos em contato com o Serratini, o promotor. Ele disse que não é ele que está nesse caso, apesar de conhecer bem o caso, é a promotora Cristiane. Tentei conversar com ela, conversei com a assessoria, ela não pôde estar aqui hoje, e a ideia é fazer uma reunião aqui com as pessoas após a sessão. Eu disse para eles que a sessão deve acabar mais ou menos às 19 horas, 19h30, hoje a pauta não está muito grande, e para ver o que pode ser feito. Da parte do Legislativo, nós temos uma situação difícil de resolver, porque lá é zona industrial, portanto não poderia ser construído loteamento lá. Então nós precisamos ver o que fazer. Afinal de contas, são 25 ou 26 famílias que residem lá. Imagina esse pessoal todo ter que sair. Tem moradores antigos, tem moradores novos, mas é realmente um imbróglio muito grande. Então, convido a todos os vereadores. Não sei se já tem alguém da Tifa Tais aí, eu acho que não. Também não sei se vão vir. O combinado era vir. De qualquer forma, a gente solicita que haja um empenho. Eu sei que o Moacir tem se empenhado muito a fazer alguma coisa. É algo bem complicado. Outro assunto que eu gostaria de conversar é sobre a questão o vereador Rubens levantou o assunto, o vereador Chinha também agora, é a questão dos interiores. Realmente o interior tem pagado caro desde que foi extinta a Secretaria de Indústria e Agricultura. Se já era precário antes, né, Rubens? Você que participa ativamente da reunião do Conselho, o prefeito tem que entender que uma coisa é você economizar. Isso ele pode fazer nas empresas da família. Agora, na prefeitura, você tem que entender que existe gestão de recursos públicos. Quando ele terminou e extinguiu a Secretaria de Agricultura, ele abriu, na verdade, um precedente muito complicado para dificultar mais ainda a vida de quem vive no interior. E, efetivamente, está complicado. Já era ruim antes, piorou, porque o maquinário que já é pouco e defasado foi destinado a fazer a ponte lá do Padre Martinho Stein, sendo que existe uma licitação para hora máquina para a prefeitura contratar. Então diminuiu um monte os serviços prestados, vai começar agora, porque agora terminou as cabeceiras, mas até agora, meio do ano, os moradores do interior praticamente não receberam macadame e tiveram bem complicados seus serviços. E também aí eu peço ao líder do governo, a gente aprovou no ano passado aquela questão da terceirização das máquinas. Eu não sei, está funcionando, Rubão? Você sabe me dizer? Não, o que eu queria dizer, vereador, como eu sempre dizia, vieram máquinas para a agricultura e não estão sendo usadas. Eles agora foi falado para a ponte, né? Mas me desculpe, mas acho que vocês também estão obrigando, as máquinas vieram para a agricultura, tem que ser para a agricultura. Claro, estão trabalhando, uma ajuda o outro, mas agora meses já estão só trabalhando na obras. Tá, e por que não está funcionando já a terceirização? Não, ainda não. Já estamos na metade do ano e foi aprovado no ano passado, então seria importante até nós convidarmos aí como é que é o nome da pessoa que está na frente lá, o Neri?
o Neri talvez fazer um chamamento, se não na tribuna, talvez numa comissão, até para falar o porquê, os motivos que não está funcionando efetivamente, né? Vamos convidar uma comissão então, né? Porque efetivamente os agricultores estão sofrendo muito, a gente tem tido muitas reclamações. Outra coisa que foi falada aqui é a questão de tubulação. Além de a prefeitura ter que trocar, a gente sabe que não tem dinheiro para fazer tudo, isso é notório. Mas existem muitos pontos onde o morador compra os tubos e a prefeitura, em contrapartida, coloca os tubos. E efetivamente acontece as pessoas fechar a parceria, a prefeitura dizer, não, pode comprar os tubos que vamos colocar, e ficam lá anos o tubo sem ser colocado. E tem muitos outros pontos que as pessoas têm vontade de fazer isso e não fazem justamente porque ou a prefeitura não quer e tal. Então, se tem horas máquinas aí para fazer esse tipo de trabalho, seria importante, porque tubulações antigas precisam ser resolvidas. E chover um pouco, começa os alagamentos. Então, a gente pede aí ao prefeito que dê uma atenção especial a esses assuntos que a gente está trazendo aqui hoje, porque não é só de ponte que vive o homem. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes, pelo prazo de até 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores, as demais pessoas que nos assistem aqui também em seus lares e uma forma toda especial aos colaboradores dessa casa. Quero iniciar a minha fala de hoje falando, quer dizer, vamos parabenizar inicialmente todos os bombeiros pelo Dia Internacional, é isso? Dia Internacional do Bombeiro, então parabenizar essa equipe que a gente tem em nossa cidade, nosso estado, enfim, nosso país afora, muitas pessoas, verdadeiros heróis, pessoas que realmente fazem a diferença na hora de socorrer alguém, na hora de salvar uma vida. Então vai aqui meus parabéns a todas as pessoas ligadas, envolvidas, independente se for bombeiro militar ou voluntário. Então parabéns a você, bombeiro, pelo seu dia. Semana passada, quinta-feira, salvo engano, tivemos uma reunião de comissão, na onde esteve presente a secretária de Finanças e também o pessoal da Caixa Econômica e, salvo engano, praticamente todos os vereadores, para discutir algumas questões acerca do projeto de lei que prevê autorização do Executivo contrair um empréstimo de até 10 milhões de reais para a execução de algumas obras. Conforme muito bem observado, na reunião a gente pediu para que o Executivo fizesse uma emenda no projeto, justamente prevendo a colocação em sessão de um artigo específico nesse projeto, para que esse projeto realmente contemple a pavimentação lá do Cedrinho e também ali da Rua Tiroleses, a finalização do ciclo, enfim, toda a situação que foi exposta de forma verbal para os vereadores, a gente pleiteou de que o Executivo mandasse uma mensagem retificativa ao projeto de lei, uma emenda, justamente prevendo e colocando de forma expressa a destinação de recursos para que realmente essas obras, essa importante obra lá do Cedrinho, do Tirolês e também finalização do SIC, enfim, aquisição de maquinário, realmente esse projeto, esse valor a ser oferido junto à Caixa Econômica realmente seja destinado a essas situações elencadas de forma verbal, então que seja colocado de forma expressa no projeto. Na reunião em apreço também, gostaria de parabenizar o vereador Douglas, infelizmente não está aqui, mas ele fez deu um exemplo em relação a alguns gastos do Executivo, por exemplo, de que uma pessoa não deve pensar em reformar o jardim se está com goteira dentro de casa, né? Ou seja, às vezes o que acontece é justamente a má gestão em relação aos recursos públicos, onde se gasta dinheiro público para se reformar jardim, enquanto que está chovendo dentro de casa, né? Ele exemplificou, por exemplo, a questão do pavilhão de eventos, que estamos prestes aí a completar 150 anos e, infelizmente, está chovendo dentro do pavilhão e não se está resolvendo a situação do pavilhão. Mas também não posso deixar de ressaltar uma vez mais, da minha opinião, em relação à pavimentação, a colocação de asfalto,
em cima de calçamento, fica bonito, fica bom para andar, sem sombra de dúvida, né? Se eu disser que eu sou contra o asfalto, eu estou sendo hipócrita, né? Estaria sendo hipócrita. Muito pelo contrário, eu sou a favor de andar no asfalto, é muito melhor, a sinalização realmente ficou melhor, mas a gente sabe de que existem muitas e muitas ruas que ainda são desprovidas de pavimentação. Então, antes de estar se colocando, se enfeitando a cidade, principalmente a questão estética, eu acho que deveria estar sendo sopesado as inúmeras ruas que não têm pavimentação. Inclusive, hoje, mais uma vez, fui questionado em relação a algumas ruas que estão esperando a tão sonhada pavimentação e que, segundo anunciado pelo líder de governo, infelizmente não vai ser no segundo semestre desse ano que vão sair. Eu vou estar conversando pessoalmente com o prefeito a respeito de algumas ruas que me foram solicitadas. Também em relação a questão da inclusão da cidade de Timbó como a cidade que ganhou o prêmio estadual aí para o cicloturismo, a capital estadual, então, no cicloturismo, parabenizar todos os envolvidos, mas também questionar uma situação até levantada pelo vereador Fabrício já há algum tempo, em relação aos banheiros públicos existentes ali no complexo da Tapioca. Final de semana estive presente ali mais uma vez, na Tapioca ali, e nos deparamos dessa lamentável situação, onde que os banheiros públicos ali existentes na parte de baixo da choperia da Tapioca encontravam-se fechados. Então, portanto, a pessoa vem muitas vezes pedalando por dezenas de quilômetros, enfim, e resolve parar no complexo da Tapioca ali para tirar uma foto, ou enfim, até para descansar, e não tem sequer um banheiro aberto para a pessoa poder fazer suas necessidades fisiológicas. Então, assim, quero enaltecer uma vez mais na pessoa do líder do governo, para que esteja vendo essa situação junto ao Executivo. Ali já foi abordado esse assunto, vereador, inclusive foi objeto de notificação por parte do Executivo, de que esses banheiros são de responsabilidade da Tapioca. Mas na concessão é responsabilidade deles. Eles brigam juridicamente, sei lá, estão contestando, mas enfim, a nova licitação está aí, né, está em fase de final, o edital, para que seja licitado novamente, e esperamos que esse problema se resolva de uma vez por todas, né? Lamentável que ainda não se resolveu, até porque já faz um tempinho que já foi feito isso aí. Também quero parabenizar todas as pessoas aí que de uma forma ordeira, uma forma pacífica, participaram das manifestações no último dia 30 de junho, né? As pessoas, enfim, das mais diversos diversos partidos, enfim, e sendo que as principais manifestações foram pró Sérgio Moro e também a Operação Lava Jato. Então, parabenizar as pessoas que de uma forma ordeira participaram dessa manifestação. E quero enaltecer uma vez mais, algumas pessoas até me questionaram, uma pessoa veio me falar assim: pô, mas vereador, você então é favorável às regalias, aos altos salários? Como assim? Eu questionei isso. Não, porque foi o que se ventilou na mídia. Quero deixar aqui de uma forma expressa, que conste também em ata, e as pessoas que nos assistem aqui, que não sou totalmente contrário, conforme já dito anteriormente, não sou totalmente contrário à reforma da Previdência. Eu acho que tem que acabar com alguns privilégios, tem que. Mas alguns pontos, ao meu ver, têm que ser revistos. Apoiei, não me envergonho disso, mas também não sou obrigado a concordar com todo e qualquer projeto que o presidente Bolsonaro venha propor para melhorar o nosso país. Alguns pontos, a exemplo da idade mínima, né, da possibilidade de um salário, de um benefício ser inferior ao salário mínimo. Então, são alguns pontos, esses dois principais pontos que eu sou contrário à reforma, mas também quero aqui deixar minha indignação e minha insatisfação em relação ao relatório feito pela comissão, que justamente está sendo discutido agora para novamente se colocar, se inserir nessa reforma o pessoal dos municípios e a previdência dos municípios e dos estados. Então, quero dizer que estou muito insatisfeito em relação ao relatório que tinha sido apresentado, que retirava da reforma justamente onde estão os maiores problemas, ao meu ver, que os altos salários de alguns funcionários públicos, que por vezes pouco contribuíram, mas muito ganham e ganham por muito tempo.
Então, se quer se fazer reforma, se tem que se fazer reforma, que essa reforma valha para todos, tá? Então, esse ponto é um dos pontos que eu sou totalmente favorável à reforma. Eu acho que tem mais que acabar com as regalias e com os altíssimos salários, principalmente a nível de Estado, que a gente sabe de que existem salários aí que alcançam dezenas, né, de milhares de reais, enquanto que a pessoa está aqui mendigando muitas vezes junto ao INSS para ganhar um salário mínimo, né? Então, essas pessoas provavelmente vão ser abrangidas pela reforma da Previdência. Agora, as pessoas que, em tese, que estão causando os maiores problemas, principalmente servidores estaduais, que por vezes pouco contribuíram, essas pessoas, segundo o relatório que foi apresentado, então, pela comissão especial ali, a princípio não estariam fora. Então, está se discutindo, está se fazendo reuniões. Hoje de manhã até vi que ia ter uma reunião entre os presidentes da Câmara e do Senado, nesse sentido. E quero, sinceramente, crer de que se é para essa reforma acontecer, que essa reforma realmente acabe com as principais as principais regalias e os principais problemas que, ao meu ver, são alguns setores do funcionalismo público que geram grandes gastos a nossos cofres públicos. Então, quero aqui deixar mais uma vez registrado nessa casa, né, de que não sou totalmente contrário à reforma, mas tem pontos que realmente têm que ser reformados. E um deles, sem sombra de dúvida, é não deixar de fora as pessoas ligadas ao Estado e municípios, por vezes, também, que têm altíssimos salários. Também quero aqui cobrar uma vez mais, deixar registrado que vou cobrar, vou dar uma de Adriano Krieger, vou cobrar toda semana aqui nessa tribuna, até que o prefeito resolva tirar aqueles, resolva realterar a Rua Venezuela, o fluxo da Rua Venezuela. As pessoas têm me cobrado... Um minuto. Obrigado, vereador. As pessoas têm me cobrado na rua e têm cobrado com razão, né? Até fiz um post na minha página no Facebook, onde que 100% das pessoas reprovaram a alteração do fluxo na Rua Venezuela. Então, quero aqui pedir uma vez mais, deixar registrado nessa casa, de que não concordo com a alteração, e as pessoas, sem sombra de dúvida, também não concordam. Eu acho que está na hora do Executivo rever a situação da Rua Venezuela. E também, conversei ontem, mais uma vez, quero deixar registrado, conversei uma vez mais ontem com o secretário de Obras, Adilson Mestre, vereador licenciado dessa casa, e fiz os pedidos em relação aí a obras do acesso ao cemitério lá do Araponguinhas, e também em relação ao calçado ali na Fislones, pertinho da divisa do município entre Timbó e Indaial. No mais, quero agradecer também a visita do deputado Gério Compre, que na última semana esteve comigo também aqui na cidade, e tivemos pessoalmente averiguando alguns pontos que fizemos pedidos de faixa elevada, redutor de velocidade nas STs que ligam a nossa cidade a outras cidades. Obrigado, seria isso. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger, até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, aos suplentes aqui presentes, às pessoas principalmente que se dedicam a vir aqui à Câmara e prestigiar pessoalmente o trabalho dos vereadores, aos internautas e colaboradores da casa. Hoje serei um pouquinho mais breve na minha fala. Estou levantando ali o meu pedido de informação, até depois a gente pode falar um pouquinho mais a respeito, quando for lido, é a respeito da pavimentação da Rua Santos Dumont. Essa rua, ela se localiza ao lado da HC Brasil, ou a Souza Cruz. Esse projeto de pavimentação dessa rua, o projeto que passou pela Câmara, onde a gente aprova a contribuição de melhoria, ele estava elaborado com uma espessura de 7,5 centímetros, onde que o valor do metro asfáltico ali, com essa espessura, ele chega a uns R$ 124. Esse foi o projeto que passou na casa. Porém, a execução dele foi de apenas 4,5 centímetros. Então, o meu pedido de informação ele está relacionado em saber o porquê da diminuição da espessura, visto que no setor industrial se necessita uma espessura mais grossa devido ao trânsito de caminhões pesados,
e lá não foi executado da maneira que o projeto passou aqui na Câmara, né? Então, estaremos explicando, esperando a explicação do Executivo quanto à execução de uma camada mais fina. Está sendo cobrado apenas o valor referente a 4,5 centímetros, não está sendo cobrado a mais dos proprietários. Vale lembrar que existe uma lei no município que nas vias em que o município pavimentar em até 7,5 centímetros, ele poderá vir a pagar até 30% do valor do asfalto. Uma forma de compensar a espessura do asfalto, né, não onerando sim muito as empresas, e também garantindo de que não terá muita manutenção, porque imaginem os senhores, temos agora a rua Mauro Augusto Knorr, que tem o mesmo projeto. E aí, daqui a pouco, essas ruas são projetadas para ser pavimentadas com uma espessura mais grossa e são pavimentadas mais fina. Beleza, 1 ano aguenta, 2 anos aguenta, 5 anos começa a dar problema. Passa-se a garantia da obra e aí o município começa a ter despesas com a manutenção da via. Outro assunto, que inclusive é um assunto meio chato, mas já também faz parte do CONSEG, que, agradecendo a presença da Ana, que já foi presidente do CONSEG e sabe do que eu vou falar, é o problema da rua Escócia, quanto à largura da via, né? Temos problema de estacionamento, tem problema do jardim, tem vários problemas. Só que, além desse, que é uma coisa já consolidada, pois não, vereador? Vereador Carlos, ainda por cima um caminhão estaciona ali, imagina, não sobra mais a pista para o carro passar. Sim, com certeza. Já fiz inúmeras indicações pedindo, pelo menos, que fizesse alguma coisa, fazer umas entradas para estacionamento. Exato. E ali o problema já está consolidado, então é uma situação. Mas eu vou voltar no assunto da rua Caroba. A gente sabe, o próprio prefeito mandou mensagem e tal, colocando que a rua Caroba, quando foi feito o loteamento, ela já tinha o seu gabarito definido, como 6 metros de via de rolamento e 3 metros cada lado de calçada. Porém, baseado no interesse público, o município poderia sim requerer que as calçadas fossem de 2 metros, aumentando a pista para 8 metros. E eu gostaria de novamente deixar o pedido aqui registrado e gostaria do apoio dos demais vereadores, porque no momento só foi colocada a tubulação na via, não foi colocado meio fio. Que se suspendesse a obra e que se fizesse os trâmites legais para que, se fosse possível, formar ali os 8 metros de pista de rolamento. Porque assim, vai ficar marcado de uma forma positiva se o prefeito conseguir atingir a meta de pavimentação de 100 ruas. Vai ficar muito bem registrado, só que vai ficar essa mancha, com certeza. Porque se existe a possibilidade de evitar um problema que a gente já tem na cidade, que é o fato a questão da rua Escócia, por que dar continuidade e causar mais um problema na rua Caroba? Sem falar que muitas vezes a rua Amazonas foi interditada para manutenção e a rua Caroba foi usada como acesso. Outra, está tramitando na Câmara o projeto para ampliação de metragem para pequenas empresas na zona residencial. Na mesma rua também existem outras empresas e muitas vezes precisa caminhões passarem por essa rua, vai precisar de estacionamento, ou seja, ou vai estacionar só de um lado da via, ou não vai poder estacionar. Então, novamente, peço que o líder de governo leve essa manifestação, desculpem, adiante, para que a gente não tenha um segundo problema na cidade. Já está difícil resolver um. Então, agora que a gente pode evitar de aparecer o segundo, que seja ouvido esse plenário. E quebrando um pouco o protocolo, a gente sabe que nós temos um regimento interno e nem sempre pode ser quebrado o protocolo. Porém, antes de ter feito essa quebra de protocolo, foi conversado com o presidente da casa a respeito de uma moção de aplauso,
que foi na sessão solene na quinta-feira passada, foi entregue a várias pessoas, e faltou entregar uma que eu havia feito ao atleta Rogério Cal, o popular Jacu, que não pôde se fazer presente aqui na sessão porque estava numa competição. E, por um azar, né, conseguiu até pegar o primeiro lugar, né, Jacu? Então, assim, muito bem justificada a sua ausência. E eu gostaria de, quebrando um pouco o protocolo, já que me resta esse tempo de 3 minutos, porque muitas vezes a gente até passa uns vídeos que podem até não ser interessantes, mas passamos, eu acho que ninguém vai se opor em que a gente faça a entrega dessa moção de aplauso aqui no plenário. Inclusive, já havia conversado com todos os vereadores, né? Por isso me baseei na questão de que o plenário é soberano, para fazer essa quebra de protocolo. Então, eu gostaria de convidar o atleta Rogério Cal para vir aqui na frente receber a sua moção, que já foi lida em outras ocasiões, pelo seu empenho no atletismo e nas pedaladas. No mais, assim que entregar a moção, eu gostaria de quebrar um pouquinho mais o protocolo e convidar os vereadores para fazer a fotografia, já que ele está vindo aqui à frente, com todo o seu rol de medalhas. No final, vereador, a fotografia, ok? O senhor que sabe, mas olha a carga que o homem está trazendo nas mãos, presidente. O protocolo já está quebrado, mesma coisa. É 1 minuto e ainda me resta um pouco. A foto no final, vereador. Pode vir, Rogério, pode vir receber. Só a foto depois a gente faz. Seria isso. Obrigado. Com a palavra agora o presidente Guilherme Voigt Júnior, pelo prazo de até 10 minutos. Como farei uso da tribuna, então passo a presidência ao nobre vice-presidente Douglas Marchetti. Boa noite, senhores vereadores. Novamente cumprimentando a todos os presentes aqui, que eu já fiz nominalmente na abertura dos trabalhos desta sessão ordinária. Só quero contribuir, não sou líder de governo, desculpa, vereador Quinho, mas quero contribuir com o Ito, que a sua preocupação sobre a Rua Caroba é fundamental, tanto é que não é só minha, como praticamente todos os vereadores passaram por lá, todos os vereadores foram chamados lá pelos moradores, e essa é a nossa preocupação também, creio que é dos demais vereadores. Então, parabéns pela sua preocupação, vereador, porque realmente eu também entendo que a Rua Caroba, agora que está sendo realizada essa pavimentação, nada melhor do que alterar esse diâmetro ou essa metragem da largura da Rua Caroba. Inclusive, nós conversamos pessoalmente com o secretário de Obras, conversamos com o do Planejamento, secretário de Planejamento, e com o próprio prefeito. E creio que se nós aqui nos mobilizarmos e fizermos algum tipo de esforço daquilo que nos cabe, vereador Ito, quem sabe sensibiliza aí o Poder Executivo para que seja alterado isso. Porém, como o próprio prefeito falou, isso já não é de agora, essa delimitação dessa área já vem lá desde o loteamento. Por favor. O vereador permite uma parte? Sim, mas, por exemplo, eu não estive presente na reunião, mas moradores que estavam na reunião e quando pediram para o alargamento da via, simplesmente foi colocado que não dava. Então, é usual, muitas vezes, as pessoas dizerem que não dá por não conhecer o processo legal. A gente verificou que existe a possibilidade. Quando o interesse público é maior do que o interesse privado, existe essa condição, sim. Eu acho que, no mínimo, uma nova reunião com todos os moradores seria interessante, porque eles serão os principais afetados. Obrigado pela colaboração, vereador. E é justamente isso que os nobres pares vereadores estão procurando a fazer. Vereador
Contem comigo. Sou totalmente favorável à pavimentação ali da Rua Caroba, mas a gente tem que também ser coerentes na hora de fazer a pavimentação ali, né? Em relação a essa questão da calçada, eu acho que realmente 3 metros ali acaba sendo demais pelo local que é, e principalmente a rua vai ficar muito estreita pelo local que é. Contem comigo, se precisar fazer a reunião, estarei junto. Obrigado pela colaboração também. E creio que, como o próprio vereador Ito falou, existem empresas naquele local e caminhões ali vão passar, vereador Atomir. Eu realmente quero parabenizar o Ito, também o nosso vereador Tuti. E realmente é um momento agora de verificar essa situação. Como eu estava conversando com o Cuquinha aqui, tem condições sim de fazer a rua, vamos supor, diminuir a calçada e aumentar a rua. O único problema tem que ver em locos, talvez fazer uma reunião, conversar com os engenheiros, porque tem o problema do acesso dessas casas, tá? Porque tem um lugar que é meio íngreme, né? Então até eu falo assim, lá na minha casa é subida tranquilo, vai, mas ali é um trecho curto, minha casa é bem extensa, trecho curto, teria que ver, e a prefeitura tem que dar, vamos supor assim, condições desse pessoal entrar e sair, né? Então a prefeitura teria que ver essa situação. Obrigado, vereador Atomir, também pela sua colaboração, e certamente o líder de governo depois também fará menção sobre alguma coisa a respeito. E lembrando ainda também, senhores vereadores, e principalmente o vereador Ito, a Rua Amazonas, ela é rota de caminhões, ali onde é o mercado, aquela Rua Amazonas, até no final da Araponguinhas, onde pega o anel viário da Araponguinhas, aquilo é rota de caminhão. Porém, o sistema... ele indica para os caminhoneiros entrarem na Rua Frei Bruno, com os caminhões de carga, carretas e tal. Não sei se os senhores sabem disso, mas os caminhoneiros que entram na Rua Amazonas, pede para que as carretas, os caminhões, carga pesada, entrem na Frei Bruno para passar na Rua Caroba. Inclusive, tenho vídeos, de caminhões dando ré ali na Frei Bruno. O aplicativo pede, exatamente. Então, inclusive, pedi para o prefeito e também para o secretário que colocasse uma placa de sinalização ali, justamente na entrada da Frei Bruno, bem ali na associação dos moradores do bairro. Está sendo providenciado. Então, ótimo, porque eu havia cobrado isso, colocasse uma placa lá, mostrando que os caminhões não poderiam entrar ali na Frei Bruno, porque para acessar a Rua Caroba com esses caminhões. Inclusive, um caminhão ficou entalado aí bem na curva, onde 2 máquinas trabalharam uma manhã inteira para tirar. Eu não tenho muito tempo, se o senhor for rápido. Não, o senhor é presidente, se o senhor precisar mais tempo, o senhor pode quebrar o protocolo. Não podemos fazer isso. E a questão é o seguinte, você coloca a placa de proibido seguir caminhões, mas tem empresas lá que necessitam que o caminhão faça a entrega de material. Se ele for pego lá por um agente de trânsito, qual vai ser a desculpa? Não, carreta não pode entrar ali. Mas caminhões normais têm acesso e tem como fazer. O problema é as carretas, né? Mas obrigado, vereador Ito, pela sua preocupação também. Quero aqui também parabenizar o vereador Haroldo. Haroldo, eu vi fotos suas no Facebook quanto à questão das lombadas físicas ou das faixas de pedestres elevadas nas SCs com o deputado do MDB, Gerry. Então, creio que o senhor está fazendo esse papel que o vereador cabe fazer. Espero que ele tenha êxito para conseguir essas faixas elevadas. Eu já fiz há muitos anos também, inclusive com o próprio secretário do DEINFRA, aqui nessa localidade, onde nós pedimos isso já há vários anos e até então isso não aconteceu. Espero que o senhor tenha êxito com o deputado Gerry, que eu vi o senhor nos locais pedindo essas faixas elevadas para as pessoas que aqui estão, faixas elevadas nas SCs, 477, 110, eu acho que é essas aí, né? Então, parabéns, eu creio que o senhor está fazendo seu papel de vereador, espero que o senhor tenha êxito, mas creio que não será fácil, porque o nosso DEINFRA, infelizmente, não está nos atendendo nessa situação. Talvez agora com esse novo governador, pode ser que as coisas até melhorem. Tenho ainda um pouquinho de minutos de tempo, então a questão da quebra do protocolo nessa noite, depois eu vou fazer no final da sessão, porque o nosso regimento interno não permite isso. Em outras ocasiões, outras oportunidades, já outros homenageados também queriam receber isso,
essa moção durante a sessão ordinária. Mas o nosso regimento interno, ele não permite isso. Mas como o vereador Ito se prontificou e conversou com todos os vereadores, e todos os vereadores aceitaram que fosse entregue essa moção, nada contra o Jacu, nada contra qualquer outra pessoa. Por exemplo, das enfermeiras na quais eu homenageei, tenho 7 indicações lá, ou melhor, 7 moções que estão na minha mesa que não vieram receber também. Eu vou fazer, como eu sempre fiz nas outras oportunidades, eu vou ligar para cada uma e vou entregar pessoalmente, ou na casa, ou eu convido para eles virem em outra oportunidade aqui. Mas como o vereador fez todo esse trabalho, conversando com todos os vereadores, então, a Câmara, ela tem esse poder de, os vereadores, então, dar essa autoridade. Porém, no final, nós vamos fazer essa votação com todos os nobres pares vereadores para ver se a gente mantém isso agora, porque é um precedente que aconteceu, o que nunca havia acontecido fora do nosso regimento interno. Então, a gente vai ter que botar isso em votação para que ver se os vereadores vão querer que isso continue ou a gente continue com o nosso regimento interno e que essa seja a única moção, então, entregue numa sessão ordinária. Por isso, tem as sessões solenes e se as pessoas não puderem vir, elas serão homenageadas individualmente depois. Mas eu parabenizo o senhor, que o senhor conversou com todos os vereadores e todos os vereadores aceitaram, mas nós temos que botar isso em votação. Sim, tá bom, só lembrando que eu conversei primeiro com o senhor e o senhor na sala mesmo colocou que se nenhum vereador tivesse objeção, poderia ser feito. Sim. Obrigado. E foi isso que foi feito, não foi? Então tá. Foi feito? Foi concordado? Então tá. Seria isso, presidente Douglas. Está esperando? Devolvo a presidência ao nobre vereador Guilherme Vogt Jr. Obrigado, vereador Douglas. Acabando os pronunciamentos pessoais, então vamos passar para os pronunciamentos de lideranças. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Vereador Rubens, faça a chamada. Com a palavra, o líder do governo, o vereador Martim de Souza Filho, pelo prazo de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, estendo meu boa noite aos demais vereadores, todas as lideranças, imprensas já nominadas aqui pelos colegas, aos nossos internautas, servidores da casa. Gostaria de, primeiramente, também parabenizar a torcida Flutimbó, onde estivemos no evento aí nesta semana, acompanhados do prefeito Jorge Krieger, alguns outros vereadores também que estiveram presentes. Uma torcida muito fervorosa, né, com a presença do Romerito, dar os parabéns para ele pelo belíssimo evento. Também acerca das colocações aqui dos colegas vereadores, hoje estivemos visitando também o bairro Padre Martin Stein, mais especificamente a rua Rodolfo Pisk e também a rua Arnold Albrecht, onde na Rodolfo Pisk fomos solicitados lá pelos moradores para resolver um problema ali da locomoção de caminhões, carretas naquela localidade ali, que está causando um certo transtorno aí nas madrugadas dos moradores aí, com bastante barulho, enfim, com dificuldades ali na trafegabilidade da região. E a gente vai reunir então com o pessoal do Demutran, do planejamento, com o prefeito também, com os moradores, para se tentar chegar a um acordo. E isso que você colocou, vereador Carlos Krieger, a respeito da Rua Caroba, eu sempre tive comigo, né, que a melhor maneira de resolver um problema é evitar o problema, né? Então, se você não tem um problema, você resolve esse problema. E acerca da Rua Arnold Albrecht, também fomos questionados, sei que tem outros vereadores também aqui que sempre se preocupam, e a gente foi lá, acerca da pavimentação daquela referida rua. Voltei a repetir que a gente já explanou na semana passada, de que está sendo feito o serviço da Rua Caroba, se passará na pavimentação asfáltica para a Rua Argélia, depois se passará para a Rua Frederic Schumann, e a próxima então será a Rua Arnold Albrecht. Então, a gente colocou para eles lá que depende-se também de tempo, das condições climáticas, de maquinário, enfim, das dificuldades que se encontram em cada pavimentação, enfim, não se dá para precisar a data, né? Então, a gente aguarda que o tempo colabore para que essas obras, o mais rápido possível, saiam do papel. Na questão dos médicos, que frisou aqui o vereador
Rubens Borcher. Vereador, realmente nós estávamos com dificuldades, estivemos hoje, inclusive, no bairro Vila Germer, onde também essa unidade se encontrava sem médicos, e em conversa com o Alfredinho, com o próprio prefeito, hoje a gente foi informado de que foram contratados novos 7 médicos vindos do concurso público, os quais estarão tomando aí posto. Então, a partir de amanhã já começa uma médica também no bairro Vila Germer. No posto avançado do Dona Clara, o médico estará atendendo 2 vezes por semana. Então, a gente espera que agora, com a efetivação, toda a burocracia que exige, né, exige-se por parte de quem contrata uma pessoa e que vá se efetivar, tem vários trâmites, por isso um pouco a demora para a contratação desses profissionais. E a gente espera, né, que esses médicos consigam agora e formem afinidade com os moradores das localidades onde eles vão atuar, e eles possam se perpetuar por mais tempo nessas unidades, né, prestando serviço, independente da unidade que estiver, que formem ali, sim, um ciclo maior. Com o concurso, a gente acredita que vão ficar um tempo maior e que criem afinidade com aquela comunidade e façam o serviço da maneira adequada, como a gente espera, né? Que é atendendo bem a comunidade, que é prestando um serviço de qualidade, não só por parte dos médicos, mas a gente tem recebido algumas outras reclamações também por parte de atendimentos, e a gente sabe das dificuldades que se encontra, é um local que muitas pessoas vêm, procuram atendimento, e às vezes eu vou lá e acho que o meu problema é maior do que o de quem já está lá, e às vezes acaba arrumando conflito também nessas unidades. Mas a gente espera que esses problemas então sejam sanados. Na questão que falou aqui o vereador também, Haroldo Fibes, na questão da responsabilidade de gestão, vereador Haroldo, quando você coloca, às vezes, pondo em dúvida, né, a capacitação, né, do executivo acerca de algumas gestões, acerca de algumas ações, né, você que é uma pessoa bastante informada, você que é bem esclarecido, acerca das pavimentações asfálticas, claro que é importante a gente pavimentar as ruas do município, mas a gente sabe que não é fácil. Para isso existe um programa, Pavimenta Timbó, que pretende contemplar aí no município 100 ruas até o final do mandato. Até o momento foram quase 50, no mandato anterior eu não me recordo, mas me parece que nos 8 anos ali foram também algo em torno de 55 ruas, mas não tenho bem certo esse número. Então já avançamos aí quase 100 ruas, né? E a gente sabe das dificuldades. E essas ruas as quais foram pavimentadas foram os corredores de serviço, onde as verbas destinadas, por uma questão de responsabilidade e de gestão, têm que ser aplicadas nos corredores de serviços, onde todos trafegam, todos nós, moradores dos bairros, usamos esses corredores de serviços, e a gente não tem dúvida de que com a implantação dessa pavimentação asfáltica, com a implantação da ciclovia, toda a sinalização vertical, horizontal, ela contribui para a trafegabilidade, como é que me foge a palavra agora, para a segurança também de quem trafega, ciclistas, pedestres e motoristas também. Na questão de implantação de faixas elevadas, que a gente vê o número grande de pedidos, a gente sabe da importância dessas faixas e que se tem que ser feito um estudo bem criterioso para saber da localidade, né? Senão daqui a pouco na construção e pavimentação das vias nós vamos fazer que nem aquele vídeo do jipinho que circula nos grupos aí, e que uma nomenclatura assim, eu dando um rolé no meu bairro, né? Todo mundo pulando lá dentro do jipe. Então a gente tem que ter um pouco também de consciência, saber que a velocidade no município é de 50 km por hora, todos têm que assumir as suas responsabilidades também de trafegabilidade dentro do município e saber se comportar ao volante. A maioria dos acidentes a gente sabe que é por imprudência, por excesso de velocidade, usando o celular. A gente não precisa ficar muito tempo parado aí nos semáforos ou nas rotatórias ou esquinas de Timbó, para ver que os motoristas ainda param, ficam usando celular e tal, e não vê que a fila já andou e não sai, não arranca. Então, uma questão também um pouquinho de responsabilidade, eu acho que a gente vai conseguir educar um pouco melhor o nosso trânsito. Na questão da pavimentação das ruas, é feito pelo programa Mutirão, e as ruas que não são feitas pelo programa Mutirão, a exemplo, por exemplo, da Rua Carajás e da Rua São Paulo, onde o projeto agora está em fase final de aprovação pela Caixa Econômica, que é com verba conseguida, inclusive, por alguns vereadores, e até o próprio vereador Haroldo Fibes me parece que também é autor, juntamente com o vereador Fabrício, dessa verba que vem para a Rua São Paulo, e aí eu já estendo meus parabéns. É essa a função do vereador, é buscar os recursos daí para pavimentar as ruas dos bairros, mas essas ruas também são pavimentadas com verbas, e tem a contrapartida do município, mas serão pavimentadas como corredor de serviço também. Então, também tive a notícia agora na sexta-feira do Executivo de um pedido, de uma emenda que a gente deixou quando estivemos em Brasília, no gabinete do nosso senador Esperidion Amin,
e fomos contemplados aí com 250 mil que estarão vindo para Timbó, que será também investido em infraestrutura, provavelmente em pavimentação, que será levado também para algum corredor de serviço da nossa querida cidade. Então a gente sabe das nossas responsabilidades, temos que agir dentro da lei, não podemos pedir ao Executivo que faça nada que não esteja dentro da lei, claro, cumprindo assim com a sua responsabilidade, com a sua gestão eficaz, sabendo que nós temos que levar, eu quero parafrasear aqui a frase do nosso deputado, em que diz que a melhor obra não é a maior, mas é aquela que beneficia o maior número de pessoas. Então a gente sabe que a pavimentação de um corredor de serviço, a construção de um parque, a construção de uma praça, a reforma de uma escola, a reforma de um pavilhão, essa verba que está vindo aqui, eu também sugeri ao prefeito que pudesse ser feito, de repente, o reparo no telhado do pavilhão. Eles que vão ver se cabe, vão ver se pode, vão ver se está na lei. A maioria do dinheiro que vem de emenda, vocês sabem, é carimbado, vem para aquela situação ou para aquela. Então não é fácil pavimentar todas as ruas, Tomeiro, você que já encabeçou o programa Pavimenta Timbó. Se fosse fácil, né, os prefeitos anteriores já teriam pavimentado todas. Então, cada um faz a sua parcela de benefício para a comunidade, dentro da responsabilidade e com uma gestão eficaz. Muito obrigado. Vereador, eu só gostaria de solicitar para o senhor, como líder do governo, eu sei que teve aquele vídeo que o senhor passou, até o recurso do deputado Peninha para fazer ali o Jardim Botânico, né? Não sei como é que estão esses trâmites. Eu estive domingo almoçando ali na churrasqueira e efetivamente está muito feio o espaço. Agora, é impressionante a quantidade de pessoas que se utilizam. Devia ter mais de 700 pessoas no espaço do Jardim Botânico. Então, é essencial que se faça uma obra de revitalização daquele espaço. O projeto dessa revitalização, com essa vinda desse recurso, vereador, ele está em fase de finalização. Ótimo. Também. O recurso já está garantido, né? É uma obra que deve ser realidade ainda esse ano, deve ser iniciada. Ótimo. A gente espera que o mais breve possível conheça-se a empresa que fará também o serviço, para que o mais breve possível. A gente sabe da importância das praças, principalmente porque os nossos parques, praças, eles são gratuitos, eles não cobram nada da comunidade. E hoje a gente sabe que quase tudo que a gente vai, é feira, é isso, é aquilo, a gente paga ingresso, né? As nossas famílias pagam e acabam ficando às vezes impossibilitadas de frequentar alguns desses parques, algumas escolas, por exemplo, instrutivas, né? Que cobram, claro, a gente sabe do custo que também tem, mas a importância de se revitalizar e a importância também de nós conscientizarmos a nossa população de que quando a gente vê, quando a gente presencia alguém depredando o patrimônio público, que a gente tem que exercer a nossa parte como cidadão, também denunciar essas pessoas, chamar os órgãos competentes, denunciar a Polícia Militar, denunciar a Guarda Municipal também, para que essas pessoas não depredem o patrimônio público. Eu já presenciei algumas vezes o pessoal lá querendo arrancar banquinho, arrancando aqueles banquinhos que tinham de cimento lá. Eu chamei a atenção, é nossa incumbência manter o nosso patrimônio, é nosso, é da comunidade. Então esperamos que essa obra do Jardim Botânico ela seja iniciada e terminada o quanto antes. Obrigado, secretário. Ainda registrando a presença do ex-procurador do nosso município, e também advogado, o senhor Cáliz, que está presente nessa noite, também o editor-chefe do jornal A Cidade, Carlos Xeredinha. Nesse momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinário número 33 de 2019, autoriza a anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias para abertura de crédito especial no Orçamento Programa 2019 da Administração Direta. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela legalidade e tramitação da matéria, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Solicito ao secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos. Não há ninguém inscrito. O projeto, então, está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Segundo item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinária número 35 de 2019. Autoriza anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2019, da Administração Direta e Indireta. O parecer da Comissão e Orçamento e Finanças Públicas
se manifestou pela legalidade e tramitação da matéria. Texto já conhecido e publicados na forma regimental. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O projeto segue para a sanção. Terceiro item da pauta. Discussão única, pedido de informação parlamentar número 41 de 2019. Leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 41 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que informe. Com relação à numeração predial, busca-se saber qual o procedimento adotado na numeração das edificações urbanas e rurais estabelecidas no município e sua regulamentação. Justificação: na maioria dos casos, a identificação numérica predial está fixada na parte frontal das construções, ficando assim um pouco afastado do passeio público, o que, principalmente à noite, dificulta a visualização do número do endereço, prejudicando, desta forma, a correta identificação da residência ou comércio e indústria. Neste sentido, torna-se importante complementar a identificação das edificações com a fixação do número diretamente na linha do muro. Sala das Sessões, em 2 de julho de 2019, vereador João Adriano Schwartz. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Conforme eu já falei em tribuna, para ter um conhecimento de como de fato funciona, para daí depois sim a gente ver a possibilidade de fazer alguma emenda, uma alteração na lei. Então peço o voto mais uma vez favorável de todos. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Quarto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 42 de 2019, leitura da proposição pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 no Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que envie as informações necessárias a respeito da qualidade da água em nosso município, através da juntada de relatórios da empresa licitada pela Prefeitura Municipal e da ETA no ano de 2019. Justificações: para fins de fiscalização, Sala das Sessões, em 2 de julho de 2019, vereador Douglas Emanuel Marchetti. A proposição está em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares vereadores, também a plateia presente, todos que nos acompanham, o requerimento é com relação a obter os relatórios da qualidade da água no ano 2019, não só por parte da ETA, mas também da empresa licitada pela Prefeitura, para sabermos, termos conhecimento a respeito da água que está indo para as nossas famílias, para as nossas casas, residências, e também para as nossas escolas, na qual as nossas crianças acabam fazendo uso. Precisamos ter conhecimento da qualidade desta água. Seria isso. Peço a aprovação dos nobres companheiros. Não havendo mais quem queira discutir, então encerro a discussão. A proposição está em votação. Os senhores vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Também aprovado por 8 votos. O pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Quinto item da pauta. Discussão única. Pedido de informação parlamentar número 43, 2019. Leitura da proposição pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timó, o vereador abaixo assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que, sobre a pavimentação asfáltica da rua Santos Dumont, bairro Fritz Lorenz, informe quais os motivos para que a capa asfáltica utilizada
na rua tem apenas 4 a 5 centímetros de espessura. Justificação: para fins de fiscalização, sala das sessões, em 2 de julho de 2019, vereador Carlos Adriano Krieger. A proposição está em discussão. Com a palavra, o autor. Bom, como eu já havia falado um pouco na tribuna, precisamos saber por que o projeto é apresentado de uma forma e executado de outra, podendo assim causar prejuízos a quem contratou o serviço, né? Passado 5 anos que perde-se a garantia da obra, o município passa a ser responsável pela manutenção, ou seja, todos nós. Se o projeto passou aqui, que era para ser 7,5 centímetros, eu acredito que ele deveria ser de 7,5 centímetros, porque nós aprovamos a cobrança da contribuição de melhoria no caso de algum dos aderentes não pagarem. Como é que se justifica isso legalmente? Tá, nós aprovamos um projeto onde o cara vai pagar R$ 124 o metro, mas na verdade ele estava pagando 88. Existe todo o imbróglio que acaba acontecendo. Da mesma forma como o vereador Fabrício levantou, a questão do projeto das horas terceirizadas ali. Então, esse pedido de informação ali vem nessa direção para que isso seja esclarecido e que isso não venha a acontecer também na Rua Mauro Augusto Knoch. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A proposição está em votação e os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O pedido de informação será encaminhado na forma regimental. Senhores vereadores, voltamos ao assunto, então, do nosso regimento interno, quanto à entrega de moções de aplausos na sessão ordinária. Eu gostaria que os senhores se ativessem a esse assunto para nós votarmos essa questão. Foi aberto, então, volto a repetir, um precedente nessa noite, e isso pode futuramente dar algum tipo de incômodo. Tendo em vista, como eu falei, tenho lá 7 moções que não foram entregues, que as pessoas não vieram. Então, desculpem. Então, nós gostaríamos de botar isso em votação nessa noite. Então, os senhores se atentem bem a essa questão para ver se essa foi uma exceção e fique por aqui, senão nós vamos ter que mexer no regimento interno. Então, eu gostaria de fazer a leitura, então. Antes de encerrar, então, a presente sessão, foi solicitado à mesa diretora pelo vereador Carlos Adriano Krieger, fosse possível de aplausos ao senhor Rogério K., que restou impossibilitado de comparecer a essa sessão solene para essa finalidade e que ocorreu no dia 27 de junho. A entrega da moção ou demoção em sessão ordinária não está disciplinado no regimento interno, razão pela qual, nos termos do artigo 169 do regimento interno desta Casa, coloco a situação para deliberação do plenário, lembrando que a decisão tomada por esse colegiado será anotada como precedente regimental e passará a valer como se estivesse presente no regimento. Sendo assim, senhores vereadores, coloco a questão em votação. Os vereadores que aprovam a entrega de moção em sessão plenária ordinária, em casos excepcionais, permaneçam como se encontram. Aprovado, então, por 8 votos. As moções, então, em casos excepcionais, serão entregues em sessão ordinária. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 9 de julho, às 18 horas, e declaro encerrada a sessão. Faremos fotos com o atleta Jacu, agora com os nobres pares vereadores. Gostaria que os vereadores permanecessem aqui no local. Obrigado a todos presentes e às pessoas que nos acompanharam via internet. Uma boa noite a todos e muito obrigado.